Bem, gente, continuando as nossas aulas, né? Vamos ver aí derivadas aplicadas às ciências agrárias, né? Então, vamos ver algumas definições, né, alguns conceitos sobre a parte de derivadas. Se tiver alguma dúvida, como sempre, pode estar perguntando, tá bom? Nós estamos aqui justamente para tirar dúvidas naquilo que for possível. E pode interromper da aula, perguntar, sem problema nenhum. Vamos lá. Vamos começar com definições, né? Alguns conceitos, para entender um pouco sobre a parte de derivação, entender quem foi que teve a primeira ideia, como é que foi feito, e a importância que ela tem dentro da matemática e trazendo principalmente para a nossa área das agrárias, tá bom? Então, o conceito de derivadas surgiu no século XVII, aí, com Pierre Fermat. Ele, em alguns estudos aí, ele começou a buscar o porquê do impasse sobre definição em que se passava por uma reta tangente. Então, quando ele começou a analisar isso, eu vou mostrar a vocês aqui em conceitos, daqui a pouco eu também mostro com gráficos, para que vocês possam entender, ele começou a ter uma ideia do que vinha a ser a derivada, mas ele em si não definiu o conceito de derivada, mas foi através dos conceitos deles que surgiu aí a derivada. Então, ele percebeu isso, aqui em algumas das funções estudadas não batia com a definição de uma reta tangente da época. Então, uma das coisas que ele começou a perceber, esse matemático, né, Pierre Fermat. E logo, né, isso aí ficou um problema para a questão da tangente. Então, o que foi que ele fez aqui? Ó? Olha o que foi feito para entender. Ele, então, resolveu o problema da seguinte maneira. Uma reta, quando ela passa em um ponto, em qualquer curva, é chamada de reta tangente. Nós chamamos que está tangenciando. É quando se passa ali em um único ponto, em qualquer curva, em qualquer linha curva, círculo, qualquer que seja. Se ele passa ali num ponto, ele está tangenciando. Então, é uma reta tangente naquele ponto. Tá certo? Passou em uma curva, já chamamos de reta tangente. O que foi que ele fez? Ora, ele pegou uma reta aqui e disse, como é que eu posso aqui entender que em uma curva eu posso estar chegando a um único ponto? Então, ele separou dois pontos. Aí chamou um ponto de P, um ponto de A, chamou um valor de X, e esse X mais um incremento. O que é esse incremento delta X? Ele venceu justamente essa diferença, né? Um X2. O que vencer? Vocês lembram naquele nosso conceito? Deixa eu até colocar aqui, deixa eu... Uma coisa interessante aqui que veio a ideia agora. Pronto. Não sei se vocês lembram, em um dos nossos conceitos, mas deixa eu tentar colocar aqui. Né? Então, por exemplo, o X, né, esse primeiro X aqui eu vou chamar de X1, e o segundo X, deixa eu me ver, peraí. Isso, X1, e o segundo X aqui, eu vou chamar de X2, você vai aí. E o que foi que a gente tinha de conceito anterior, que nós já tínhamos visto isso, quando queríamos achar a inclinação de uma reta? Observe que a ideia é achar a inclinação da reta. Nós vimos que o ΔX, né? A gente pegar aqui um ΔX, né? Ele vai ser igual a o X2 menos o X1. Não é isso? Isso. Lembra desses conceitos, né? Que nós já tínhamos visto anteriormente. Certo? Vocês estão vendo aí, né? Isso. Então, se aqui eu tenho o ponto X1 e aqui eu tenho o ponto X2, olha, não é assim? Então, se eu quiser substituir, isso aí facilmente a gente consegue entender, né? Se eu quiser substituir aqui, ó, deixa eu subir isso aqui. Pronto. Se eu quiser substituir, o que é que eu faço?
Ora, o meu x2, né, eu vou passar o x1 lá para o outro lado, tá certo? Então, vou ficar o quê? Se eu botar o x1 para o outro lado, vai ficar isso aqui, ó. Correto? X2 é igual a x1 mais ΔX, não é isso? Passando aqui o x1 para o outro lado, né? Quem é o x2? X1 mais ΔX. Né? Porque o ΔX ele é o quê? X2 menos x1. Se eu quiser saber quem é o valor de x2, passo o x1 para o outro lado, e eu fico sabendo que x2 é igual ao x1 mais esse incremento, que é justamente a diferença, a variação existente. Então, a ideia de Pierre Fermat foi justamente essa daqui. Ele disse, olha, se eu tiver dois pontos aqui distante, passando aqui numa curva, né, a gente vai ter aqui uma secante. Né? Secante é quando tenho aqui uma reta passando em uma curva. Então, se eu tenho o x1 e eu tenho aqui um x2, eu tenho um x1 e aqui esse outro ponto é o x1 mais essa diferença aqui, clara e evidente. Olha um exemplo. Se o x1 for 2 e o x2 for 5, o ΔX vai ser 3, não é isso? 5 menos 2, não é isso? 5 menos 2, 3. Então, eu posso dizer aqui, ok? Se aqui for 2, aqui vai ser 2 mais 3, que é 5. Então, eu tanto posso colocar o 5, como eu posso colocar a soma do valor inicial aqui, que eu chamei de x1, mais esse incremento. Esse incremento é justamente a variação existente. Então, esse incremento aqui, o ΔX, que é a variação, vai ser 3. Aí, 2 mais 3, 5. Então, se o x1 é 2, o x2 é 5, então esse incremento aqui é 3. Então, eu posso dizer que do ponto P para o ponto Q, teve uma variação de 3. Vai para outro. Não entendi. Adenildo, não entendi. Não, nada não, professor. Então, o que é que eu coloco isso aqui? Para que eu possa entender, porque o processo da derivada vai justamente buscar fazer com que esse ponto se aproxime desse ponto. Essa foi a ideia de Pierre Fermat, né? Ele teve justamente essa ideia de uma aproximação desse ponto. Esse ponto aqui, ele vai estar se aproximando. Ou seja, o x2 vai se aproximar aqui do x1. Quando o x2 se aproximar do x1, isso quer dizer que esse ΔX está diminuindo, ó. Se ele vir para cá, quer dizer, o x1 é o valor inicial, então o ΔX vai estar diminuindo. Eu vou ter isso aqui, ó. Cada vez diminuindo até chegar nesse ponto. Quando chega nesse ponto, ele chega na reta tangente. Observe que o Q1 aqui, ó, saiu para um Q2, Q3 e assim por diante. Q4 é infinitas retas, até chegar nesse ponto. Quando ela se aproxima do X, ela está tangenciando, está tangente. Então, essa foi a forma em que Pierre Fermat buscou entender. Então, ele diz isso. Foi então que ele resolveu resolver da seguinte forma o problema. Determinar uma reta tangente, está aqui a reta tangente que ele quer determinar, mas que essa reta, ele definiu por um outro ponto, um ponto Q, ó. Então, ele tem aqui um ponto P, e ele pegou essa reta aqui e foi se aproximando até um ponto Q. Na ocasião, ainda não se tinha falando sobre limites ou depois. Por isso que ele não entendeu, aliás, ele não criou aí o processo de derivadas, né? Aí foi mais na frente. Então, dessa forma, ele aproxima um ponto Q de um ponto Q, deixando uma única reta aqui, passando um único ponto, o ponto PQ. Então, essa reta aqui é justamente a reta do ponto P ao ponto Q, chamou de ponto PQ, de reta PQ. Tá certo? Que foi se aproximando. Essa foi a ideia de Fermat. Ora, ele teve essa ideia inicial no século XVII. No entanto, né, essas foram ideias só consideradas para dar o início ao conceito de derivadas. Ele ainda não definiu a derivada, tá certo? Não, ele não tinha conceitos ainda para falar sobre derivada, como, por exemplo, o conceito de limites, que limite é justamente o que nós vamos ver agora na aplicação de derivada. Limite, ele é o conceito básico para a derivada, né? Existem regras de derivação, mas você aí aplica
pelo conceito, pela definição da derivada, ela é sempre dada pelo limite, tá certo? E isso na época não era conhecida. E aí, claro que só no século XVIII, ou seja, no século seguinte, né, que tanto Leibniz e Newton foi quem começou a pegar esse conceito lá de Pierre e Fermat para aplicar. E aí, com o conceito de limite, ele encontra aí o cálculo diferencial, né, que é justamente a derivada, né? Esse cálculo diferencial é justamente o conceito de derivada. E aí, claro, que se torna importante tanto na área das exatas, matemática, física, como na agrária, e entre outras mais, né? Em diversas áreas. Então, essa seria, assim, um conceito de maneira geral, um histórico de maneira geral de como a derivada ela surgiu, podemos assim dizer, tá bom? Bem, nesse caso aqui, a gente vai entender como foi que aconteceu isso. Então, por exemplo, vai considerar esses dois pontos, vou chamar um ponto de x1, y1, ou, né, x1f de x1, vale lembrar que tanto faz uma coisa ou outra, né? O y1 é a mesma coisa que o f de x1, assim como aqui é x2, viu? Não tem jeito, a gente vai copiar, colar e dar nisso, né? Sempre tem um pequeno errinho aqui. Pronto. Vamos lá, né? x2, y2, ou x2, f de x2, né? A ideia é justamente essa. Em um mesmo gráfico, eu posso ter esses dois pontos, o x1 com o x2, o y1 com o y2. São dois pontos, tá certo? Então, x1, y1, x2, y2. A gente pegando aqui esses dois pontos, ó, chamou de P1 e P2, né, nesse conceito, ó, f de x1, f de x2, x1, x2. O que é que ele viu aqui? Ó? Que esse incremento aqui, que é a variação, né, o ΔX, ele é justamente o incremento de x1 para x2. Né? Nós já vimos que o x2 vai ser o x1 mais o ΔX, é o valor de x2. Assim como o ΔX é x2 menos x1. Então, essa foi a primeira diferença que ele fez. Então, ele disse o que? Olha, nas abscissas, aqui no eixo das abscissas, eu vou ter uma diferença de x2 menos x1. Então, por quê? Porque esse ponto aqui está nessa distância. Esse ponto, P1 e P2, ele é distante no eixo das abscissas de x1, de um valor de x1 qualquer, até um valor de x2. Então, tem essa distância. Essa diferença aqui é o ΔX. Então, essa foi a primeira diferença que ele encontrou, né? Baseado sempre nessa reta aqui, ó, ele chamou de reta secante. A diferença da reta secante é justamente essa. Numa curva, a reta secante passa em dois pontos, dois ou mais pontos. Já a tangente, ela passa em um único ponto, ela vai estar tangenciando. Então, vou transformar essa reta secante aqui, ó, vai se aproximar. Esse é o conceito da parte de derivadas, né? Aplicando o limite, né? O que é o limite? É você aplicar ele tender a um determinado valor. Então, esse ΔX aqui, ele vai ter que diminuir, né? Ele vai diminuindo aqui, ó, para se aproximar desse. Então, o ΔX aqui, ele vai tender a um valor bem pequeno, cada vez pequeno, que a gente pode o considerar igual a zero, tá certo? A segunda diferença aqui é nas ordenadas aqui, ó, que é o delta de f de x. O que é que ele leva em consideração nesse caso? É os valores assumidos de f de x aqui para cada valor de x, né? Então, qual é o valor de f de x quando for x1? E qual é o valor de f de x2 quando for x2? Então, é quando o valor para cada um dele. Ou seja, a gente pode dizer que essa função aqui ela vai estar justamente dependendo do valor de x1, né? Dessa variação existente. E aí, o conceito de derivada, ele recai sobre a taxa de variação média, como também, através dela, você encontra a taxa de variação instantânea. Então, a taxa de variação média, ou também chamada de razão média das variações, né, da função a ser considerada, em um determinado intervalo, é dado pelo quociente entre a variação da variável dependente, que é o y, ou f de x, né? O quociente quer dizer a divisão da variável dependente pela variável independente, né? Que é o valor de x, tá certo? Dentro de um intervalo. Seria isso aqui, ó.
Lembra que a variação aqui de delta de f de x, ou delta x é o quê? É o f de x2 menos o f de x1, lembram disso, né? Assim como dividido por x2 menos x1. Agora há pouco eu mostrei a vocês justamente essa ideia do que vinha a ser x2, né? O x2 nada mais é do que o x1 mais delta x, ó. A gente pode estar substituindo. E quando eu substituo aqui, ó, eu posso estar simplificando esse valor com isso aqui, né? Eu posso, deixa eu colocar aqui dessa forma. Pronto, deixa eu pegar aqui uma setinha aqui para que fique melhor. O que é que eu vou ter aqui? x1 menos x1 é zero, né? Eu posso simplificar não, posso eliminar, né? São números opostos, ó. Eu tenho x1 mais x2, né? Menos x1. Então, aqui eu tenho zero. Né? Eu posso colocar, necessariamente eu não preciso colocar esse parênteses. Se eu quiser, eu posso tirar o parênteses sem problema nenhum. Até porque não tem nenhum número multiplicando, não tem nada. Então, eu posso estar eliminando, sim, o parênteses, ficando assim. Então, o que é que eu vou ter aqui? Né? É isso aqui. Certo? E aí, o meu conceito dessa variação, que esse foi o conceito lá de Pierre, né, ele deu esse conceito aqui, ele tinha essa variação aqui, ó. Ele diz o quê? Que o f de x1 mais o incremento menos o f de x1 dividido pela variação de x, né? Nesse conceito aqui, ele diz que você encontra aí essa reta tangente, nesse conceito. E aí é claro e evidente que, né, Newton e Leibniz, ele mais na frente mostrou o conceito justamente aplicando o limite. Então, essa taxa de variação média depende da taxa de variação, claro, delta x. Essa é a ideia a ser considerada. Qual é a taxa de variação que vai ser considerada? Bem como do valor inicial x1. Isso é um fato. Uma outra é que a taxa de variação média aqui nesse intervalo, ou seja, de x, intervalo de x até o intervalo de x mais 1, né, contido num domínio, no intervalo, né, fechado, ou seja, o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos, pelos esses dois pontos que nós já vimos, né, de x1, f de x1 e x1 mais delta x, e f de x1 mais delta x, que vai ser nada mais do que nada menos do que o x2 e o f de x2, né? Sempre lembrando, x1 mais delta x é x2, né? Sempre lembrando disso. Aí, uma vez que essa hipótese, que existe essa hipótese, ele diz que esses pontos pertencem ao gráfico na função, e essa reta é a reta secante, que é justamente a reta que pega nos dois pontos, tá certo? Ele mostra desse jeito. Como tá aqui, ó. Vai mostrar justamente dentro desse conceito aqui, ó. Olha aqui, qual é a ideia? Essa daqui, ó. Eu tenho a reta secante, né, que é essa reta aqui, onde passa nos dois pontos, né? Aqui ele está chamando de x0, né? Mas é o x1 em si, tá bom? É só uma questão de conceito, mas é o valor inicial, pode ser x0, x1, qualquer que seja o valor de x, não tem problema não. A derivada é dada por essa função aqui, ó, x é igual a x0, x1, né? Que passando na curva aqui, ele vai tangenciando. Então, você vê que ele vai cada vez mais se aproximando. Observe isso aqui, ó. Ele está aqui nessa distância de x0 para x0 mais delta x aqui, ó. Aí ele vai se aproximando, ó, vai se aproximando até ele ficar tangente, até se transformar na reta tangente. Então, vai pegando a reta secante aqui, ó, ela vai ficando cada vez se aproximando desse ponto, tangenciando, até ficar tangente. Quando fica tangente aqui, isso quer dizer que esse ΔX aqui ficou tão pequeno, ó, a ΔX é esse valor daqui, ó, a distância do x1 para o x2. Ele ficou tão pequeno, ó, olha como ele era grande aqui, a diferença. Aí foi diminuindo, diminuindo, e assim vai sucessivamente até se tornar zero, vamos assim dizer, né, que ficou bem próximo, tornando-se zero. Então, essa vai ser a ideia.
Ou seja, em resumo, a gente pode dizer que a definição de uma função, da derivada de uma função em determinado ponto, ele nada mais é do que essa derivada dada pelo limite aplicado dessa função, que seria isso aqui, ó. Seria isso aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Pronto. O que ele fez aqui? A derivada, né? Isso aqui é uma maneira de representar a derivada, vou mostrar isso daqui a pouco. F' de x é igual ao limite daquela diferença que nós vimos agora há pouco. Ó. Justamente esse limite aqui, ó, dessa diferença que nós tínhamos visto. Tá vendo aqui? Então, isso aqui foi Pierre que determinou e Newton, né, entre outros, aplicaram através do limite. E então, foi que ele pegou nessa definição. Ele disse que o limite, quando o ΔX, ó, ele vai se aproximando de zero, que a gente observou justamente nesse gráfico aqui, ó, né? A gente vê que o ΔX é essa diferença aqui, ó. Quando ele vai se aproximando, o x1 do x2 aqui, esse ΔX vai se tornando zero, porque ele está ficando pequeno. Ó. Pequeno até ele está aqui, ó, zero. Ele ficou igual. Então, ele saiu de um valor maior, um ΔX estava aqui, e foi diminuindo, até deixar o x1 igual ao x2. Essa é a ideia da aplicação do limite. Então, ele colocou justamente isso aqui. Então, ele diz o quê? Que o f de x2 menos o f de x1 dividido pelo ΔX, pela variação de x2 menos x1, né, que dá no meio. ΔX é o quê? x2 menos x1. Então, observe que o conceito continua do mesmo jeito. Quando eu aplico esse limite para o ΔX, para essa diferença ser igual a zero, aí eu estou derivando a minha função. Tá certo? Essa derivada ela pode ser apresentada dessa forma aqui. Ó. F' de x, ó, como a gente está aqui. Um F, uma linha, então chama F' de x, tá vendo? Assim que se lê. Aí tem aqui a derivada da função y em relação a x, tá certo? dy dx, é uma maneira também de falar, bem, ou derivada, ou dy dx. Aqui a derivada de f de x em relação a x, ou df de x dx, e aqui a derivada de f em relação a x. Então, qualquer uma dessas maneiras aqui, você pode estar representando. É só simbologia, é só símbolo, né? Que quer dizer derivada. A derivada de uma variável em função a outra. A derivada tal em função tal. Muito assim. Eu vou até colocar alguns exemplos aqui agora, para a gente resolver, baseado justamente nessas questões. Então, essa é a definição de derivada. Se você for resolver uma derivada, qualquer derivada, faz a derivada de qualquer função, por definição, tem que aplicar essa definição. F de x', ou F' de x, melhor dizendo, né? F' de x é igual ao limite de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX quando ΔX tende a zero. Essa seria a leitura que a gente pode fazer da definição de uma derivada. Tá certo? Então, eu vou repetir, ó. F' de x é igual ao limite de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX quando ΔX tende a zero. Uma outra maneira é você dizer a função, né? Função de x mais ΔX menos função de x. Também pode ser feito dessa forma. Tá bom? E aí é claro e evidente que se a gente está falando sobre derivada, vamos calcular as derivadas aí das funções aplicando a regra de definição, que é essa regrinha aqui que nós acabamos de ver. Vamos aplicar essa regra nessas funções aqui, em todas elas. São 7 funções. Então, vamos resolver aqui devagarzinho, tá bom? Alguma dúvida? Pessoal? Para mim, não. Não, professor, está dando para entender o conceito. Perfeito. Então, vamos aplicar essa definição, né? Então, vou pegar aqui a letra A primeiro, f de x é igual a x, eu tenho uma função, tá certo?
Eu vou utilizar justamente esse conceito aqui, ó, né? Pode ser feito f de x é igual ao limite da função de x mais Δx menos a função de x por Δx, quando Δx tende a zero. Ou pode fazer também de df dx em x, né? Ou dfx em dx, como quiser, que é a mesma coisa, igual ao limite da função de x mais Δx menos função de x por Δx, quando Δx tende a zero. Aí eu posso usar qualquer uma delas, tá bom? Vamos calcular a letra A. F de x é igual a x. É uma função, linear, né? Tem um coeficiente 1, tem expoente 1. Função linear, função simples. Se eu pegar essa função que está em cima aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou querer acrescentar aqui um Δx para poder estar igual. Então, se eu botar um Δx aqui e um Δx aqui nos dois lados, eu vou ter minha função ampliada com Δx. Então, eu posso fazer isso. Ó. Eu tenho f de x igual a x, f de x mais Δx é igual a x mais Δx, né? Eu botei um mais Δx aqui no f de x e mais um Δx aqui no x. Então, eu tenho a função de x e eu tenho a função de x mais Δx. Então, eu tenho duas funções, ó, que eu vou precisar justamente para essa diferença aqui. Então, eu vou só substituir, né? Eu venho aqui, ó, substituindo. Ó. No lugar de f de x mais Δx, eu boto a função que ela é igual. X mais Δx aqui, ó. X mais Δx. Aí, menos, ó, f de x. Quem é o f de x? X. Muito simples, tá vendo? Peguei o conceito aqui, ó, a definição. Coloquei aqui a definição igualzinha. No lugar de f de x mais Δx, eu coloquei aqui é igual a x mais Δx, menos, no lugar de f de x, eu coloquei aqui é igual a x, dividido por Δx. Feito isso, ó, x mais Δx menos x, o x menos x são números opostos, eu posso simplesmente eliminá-los. Não é nem simplificar é divisão, né? Aí é eliminação, eu estou eliminando. X menos x, zero, se anulam, né? Então, eles são anulados. Então, eu vou ter aí, ó, f de x é igual ao limite de Δx vir para o Δx, quando o Δx tende a zero. Aqui eu posso simplificar, né? Δx dividido por Δx é 1. Eu posso simplesmente simplificar. Cuidado com os traços, né? Quando estão no mesmo canto aqui com números opostos, né, eu estou eliminando. Se eu estou no denominador ou no numerador, né? Se estão eliminando, está tudo no numerador, é porque são opostos. Se eu estou eliminando um numerador com denominador, é porque são números divisíveis, né, que eu posso simplificar. Tá bom? Δx dá 1. Aí aqui eu vou aplicar o limite. Onde tiver Δx, eu coloco zero, porque o Δx tende a zero. Aqui eu não tenho nenhum Δx. Nessa função, especificamente, eu não tenho nenhum Δx. Não quer dizer que outra não venha. Se não tem, então meu limite é ele mesmo. É 1. Então, ó, a derivada de f de x igual a x vai ser f' de x igual a 1. Então, a derivada de x é 1. Simples assim. Tá aqui uma função linear, deu uma constante. Né? A derivada de uma função linear aqui, ó, deu uma função constante. 1 é um número, é uma constante, só um coeficiente. O outro exemplo aí, letra B. Calcula as derivadas das funções aplicando a definição letra B. G em função de R é igual a menos 5. Observe que aí eu tenho uma função constante, né? Então, eu vou acrescentar aqui o ΔR. Se eu acrescentar o ΔR, ó, não faz diferença. Aqui eu não tenho um R. Se eu não tenho um R, não acrescento nada. Continuou menos 5. A minha derivada eu vou colocar G' de R, né? Que é a função essa daqui, ó. G' de R é igual ao limite de G
de R mais ΔR, menos G de R dividido por ΔR, quando ΔR tende a zero. Então, ó, GR menos 5, GR mais ΔR também menos 5. Substituindo isso aqui, ó, aqui, né, no lugar do GR mais ΔR eu coloco menos 5, menos, no lugar de GR eu coloco menos 5. Olha aí. Menos 5, GR mais ΔR, menos GR menos 5. Menos por menos fica mais, a gente já sabe. Então fica menos 5 mais 5, números opostos, se eliminam, dá igual a zero. Menos 5 mais 5 é zero. Então, eliminando aí, ó, menos 5 mais 5, zero. Zero dividido por ΔR, zero dividido por qualquer número é zero. É zero. Logo, aplicando o limite, quando o ΔR tende a zero, o próprio zero. Não mudou nada. Então, a derivada de uma função menos 5, que é uma constante, deu igual a zero. A gente pode deduzir que a derivada de uma função constante é zero. Outra função aí, uma função linear aí, ó, menos 2x mais 7. Façam essa. Rapidinho aí. Quero ver se vocês conseguem. Com a aplicação do limite. Vou botar aqui a função, ó. Observe, a função é 2x, essa daqui é a função é 2x mais 7, né? Então, vou botar f de x é igual ao limite tal, hein? No lugar do x aqui, ó, x mais ΔX, ó. No lugar do x, x mais ΔX. E aí vocês resolvem. 5 minutinhos, porque isso é fácil demais.
Ah, professor. Já? Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguiram aí fazer direitinho. Então, a primeira coisa a fazer aqui é substituir, né? Aqui no lugar de f de x mais delta x, menos 2x mais delta x mais 7, né? Então, e no lugar de f de x, menos 2x mais 7. Tá certo? Feito isso aí, lógico, aí a gente vai eliminar os parênteses. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes delta x, menos 2 delta-x. Né? Menos por menos dá mais 2x. Menos por mais dá menos 7. Então, a gente vai ter isso aí. Confere até aí? Confere. Certo? Feito isso aí, eu tenho aqui, ó, números opostos, ó. Menos 2x mais 2x, ó. São números opostos, ó. O mesmo valor com sinais diferentes. Mais 7 menos 7. Então, eu posso estar eliminando, ó. Menos 2x mais 2x, 0. Mais 7 menos 7, 0. E aí sobrou menos 2 delta-x por x. Por delta-x. Olha aí. Confere aí. Sim. Perfeito. E aí, ΔX eu posso estar simplificando por ΔX, né? ΔX por ΔX, uma vez menos 2, menos 2. E aí, quando sobrou só isso, depois de simplificar tudo, eu vou aplicar o limite. ΔX tendendo a zero, como aqui não tem ΔX, consequentemente, eu não tenho como aplicar. Logo, a minha derivada vai ser igual a menos 2. Então, f de x', ou f' de x, é igual a menos 2. Tá certo? Dúvidas? Letras D. Vamos lá. Tá aumentando um pouquinho, devagarzinho. Seguindo de frente. No lugar do t, vai ficar menos 4 mais 3, x mais delta-x, menos x mais delta-x ao quadrado. Isso. Ficaria assim, né? Correto? Correto, sim, senhor. Isso.
Já, professor. Seu microfone tá mudo, professor. Desculpa aí. Voltando. DHDT, né? Pode utilizar também H1 linha de T, não tem problema nenhum, tá certo? Fica a critério. É só uma maneira de representar, é uma notação apenas de derivada. Eu vou estar sempre colocando uma e outra para que possa estar mostrando que tanto faz uma coisa ou outra, tá certo? É igual ao limite de ΔT tendendo a zero da função HT mais ΔT menos HT dividido por ΔT. Então, simplesmente aqui, substituindo, né, na função derivada, na definição de derivada. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 4 mais 3 vezes t mais ΔT menos t mais ΔT ao quadrado. Tá certo? Então, tem isso aí. Dividido por ΔT. Multiplicando, né, eliminando os parênteses. 3 vezes t, 3t. 3 mais ΔT, 3 ΔT. Aqui eu não posso eliminar o parênteses porque o tá elevado a uma potência. Então, primeiro eu resolvo a potência. T mais ΔT ao quadrado, né? Eu tenho aí a soma de dois termos ao quadrado. Então, eu posso multiplicar um pelo outro, ou posso usar aquela regrinha que nós vimos lá na revisão, né, de produtos notáveis. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, menos por menos fica mais, 4. Menos por mais fica menos 3t. E menos por menos fica mais t ao quadrado. Então, ó, menos 4, mais 3 vezes t, 3t, mais 3 vezes mais ΔT, mais 3 ΔT, menos, né, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Aqui, menos por menos ficou mais, menos por mais fica menos, e menos por menos fica mais. Aí aqui eu tenho, ó, menos 4, mais 4, números opostos. Mais 3t, menos 3t, números opostos. Então, eu posso estar eliminando, né? Então, quando eu eliminar, olha o que ficou. 3 ΔT, aí eu posso eliminar esse parêntese, menos por mais dá menos, t ao quadrado,
menos por mais dá menos 2t ΔT, menos por mais dá menos ΔT ao quadrado, mais t ao quadrado. Menos t ao quadrado mais t ao quadrado também são opostos, aí eu posso estar eliminando. Então, aí o que sobra? 3 ΔT menos 2 ΔT menos ΔT. Então, observa que todos os três termos têm ΔT. Se todos os três têm ΔT, a gente vai lá para aquela outra informação também, lá da revisão, fatoração, fator comum. ΔT está nos três termos, eu posso colocar ΔT em evidência. Então, ó, ΔT, aí eu vou tirar daqui, ó, 3 ΔT dividido por ΔT dá 3. Menos 2t ΔT dividido por ΔT dá menos 2t. E menos ΔT ao quadrado dividido por ΔT dá ΔT. Então, aqui eu fatorei, aqui ficou um produto, uma multiplicação, eu posso simplificar. ΔT por ΔT, ó. Tá certo? Quando eu faço isso, esse zero aí apareceu de intrometido, vamos eliminá-lo. Não pertence a isso. Então, eliminei. Quando eu elimino, olha a minha função como ficou. 3 menos 2t menos ΔT. Então, agora aqui, ó, simplifiquei, ficou só com esse ΔT. Eu aplico aqui o limite. Quando eu aplicar o limite, quer dizer que sai esse limite. E aonde tiver ΔT, vai tender a zero. Nesse caso aqui, ó, né, eu tirei o limite e ele vai tender a zero. Ó, tende a zero. Então, aqui o ΔT está aqui e ele tende a zero. Ou seja, se tendeu a zero, quer dizer que é zero aqui esse valor. Logo, a minha derivada vai ficar 3 menos 2t. Essa seria a minha derivada. Deixa eu botar aqui em azul, que eu gosto. Certo aí? Dúvida, dúvida? Nenhum. Então, vamos para a letra R. Professor, só um momento, deixa eu printar aqui. Sim, sim, pode sim. Pronto. A minha letra E. Função cúbica. Se revista aí com ela.
Bora? Sim, professor. Pode ir, professor. Pode? Vamos lá. Você calculou, Adenildo? Calculei, mas eu acho que eu me embolei um pouco aqui. Fui conferir pelo outro método e deu um pouco diferente. Vamos ver, né? Então, a primeira coisa a fazer aí, x mais delta x, no lugar do x, colocar x mais delta x, né? E aí eu tenho a função com incremento, correto? Então aí tá tudo ok, né? Eu vou aplicar aqui o limite, então essa é a minha função. Onde tiver x mais delta x, eu vou colocar o valor equivalente, menos onde tiver f de x, também colocar a função f de x. Então, fazendo isso, confere. Sim, senhor. Confere. Até aí tudo certo, né, com vocês, né? Bem, fazendo isso aqui, aqui eu vejo que eu tenho 2 termos ao cubo e 2 termos ao quadrado. Aqui eu posso eliminar o parênteses porque não está elevado a nada. Eu posso fazer 3 vezes x e 3 vezes Δx. Aqui não. Nesse jogo eu tenho que resolver. Então, lembrando aquela regrinha lá do cubo da soma de 2 termos, é o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Revisem lá, tá lá. Busque lá a informação. Menos 2 vezes
x mais delta x ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a gente tem aí, ó, né? Não era ainda para estar eliminando, não, rapaz, esse povo é fogo, povo aperreado. Vamos tirar essas eliminações desnecessárias. Pronto. Então, aqui, está aqui, né? O primeiro é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro, vezes 3 vezes o quadrado do primeiro, né? X ao quadrado, mais vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, que é x, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, aqui, resolveu essa soma aqui ao cubo, né? Menos 2 vezes, aí eu vou resolver o que está aqui dentro. X ao quadrado, mais 2 vezes x vezes delta-x, mais delta-x ao quadrado. E o restante é só repetir, aí eliminando os parênteses, tal. 3 vezes x, 3x, 3 vezes delta-x, 3 delta-x, menos 10, menos x ao cubo, menos por menos dá mais, 2x ao quadrado, menos por mais dá menos, 3x, e menos por menos dá mais, 10, dividido por delta-x. E aí, eliminando agora o que são opostos, né? X ao cubo com x menos x ao cubo, ó. X ao cubo menos x ao cubo. Mais 3x menos 3x. Menos 10 mais 10. Então, eliminei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números opostos, né? 3 números com seus opostos. E aí fica o restante aí, vou eliminar ainda esses parênteses aqui, que eu não eliminei, né? Então, vou ter aqui, ó, 3x ao quadrado delta x, mais 3x delta x ao quadrado, mais delta x ao cubo. Aí vou eliminar isso aqui, ó, 2 vezes x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, menos por mais, dá menos, 2 vezes 2 dá 4, eu coloquei até 2 aqui. Até hoje é 4. É isso? Isso. Menos por mais dá menos. 2 vezes delta-x, também esqueci de colocar aqui, né? O 2. Um errinho de nada, tá vendo? 2, né? 2 delta-x, né? Que é 2 vezes x, 2x ao quadrado, menos por mais dá menos. 2 vezes 2, 4x delta-x. Menos por mais dá menos. 2 vezes delta-x ao quadrado, delta-x ao quadrado. É aqui mais 3 delta-x, mais 2x ao quadrado. Tá certo? Aqui eu tenho menos 2x mais 2x ao quadrado, é menos 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Eu também elimino, né? Tá eliminando aí. Aí eu eliminar, eu vou ter aqui, né? Certo? Posso colocar em evidência esse valor, né? Delta-x, olha. Coloquei aqui por causa de espaço, coloquei logo em evidência. Então, quando eu tiro aqui 3x ao quadrado, delta-x, fica 3x ao quadrado. 3x, delta-x ao quadrado, fica 3x, delta-x. Né? Delta-x ao cubo, tirando, fica delta-x ao quadrado. Menos, tirando daqui o delta-x do 4x, fica 4x. Delta-x ao cubo fica, aliás, ao quadrado, menos 2 delta-x.
E tirando aqui o ΔX, fica 3. Certo? Alguma dúvida até aí? E agora não. Todo mundo entendendo, gente? Praticamente é só aplicação de produto notável, né? Isso. Foi o que eu tinha dito, lembra? Eu falei lá atrás, né? É necessário ver isso aí. Aí eu posso estar eliminando o valor de ΔX, né? Professor, Oi. o ΔX ao quadrado, ao cubo, aí o senhor colocou embaixo ΔX ao quadrado, é assim mesmo? Não é, porque aqui não está o cubo, e eu estou dividindo por ΔX, aí ficou ao quadrado. Olha. Você Aqui eu dividiu, estou né? tirando um ΔX de cada um deles, aqui, ó. Aqui tem um ΔX, eu tirei, ficou só 3x ao quadrado. Aqui tem ΔX ao quadrado, eu tirei um, fica outro. Aqui tem ele ao cubo, eu tiro um, fica 2. Aqui tem um, não fica mais. Aqui tem 2, fica 1. Aqui tem 1, não fica mais. Entendido aí? Dúvidas? Podemos prosseguir? Pode, professor. Bem, aí nesse caso aí, simplificou, né? Aí o... Tirou, né? E agora é só aplicar o limite. Né? Aí você vai aplicar o limite. Deixa eu consertar aqui. 4. Onde tiver o ΔX, é 0, né? Então aí você já vai sabendo já. Tem um ΔX, deu 0. ΔX, deu 0. Correto? Correto. Então aqui, ó. 3 vezes 0 dá 0. 3x vezes 0 dá 0, porque ΔX ao quadrado, né? Se ΔX é 0, 0 ao quadrado é 0, vezes 3x, 0. 0 ao quadrado, 0. 0 vezes 2, 0. Então ficou 3x ao quadrado menos 4x mais 3. Tá aí. Né? Correto? Sim, senhor. Alguma dúvida a mais aí, gente? Professor, na prática, a pessoa usa essas equações para calcular o que na agronomia? Na agronomia, você vai usar isso aqui para achar, por exemplo, um ponto de produtividade máxima, quando você está trabalhando com lâminas de irrigação, com níveis de adubação. Aí você quer saber que produtividade máxima. Então, você deriva. Quando você deriva, você encontra um ponto máximo. Aí você vai dizer, olha, eu preciso de tanto de água para a minha produção máxima em uma função. Nós trabalhamos com função o tempo todo. Vocês vão ver mais na frente que para determinar produtividade agrícola é necessário você saber um pouquinho de matemática. Aí a derivada faz parte desse pouquinho. Claro, isso daí é para quem vai trabalhar com parte de produtividade, né? A agronomia é uma área muito vasta. Tem gente que vai trabalhar aí com pragas, com doenças, aí o uso é menos. Né? Mas se for para a área de engenharia, como irrigação, hidráulica, mecanização, aí vai ter um pouquinho mais de cálculo. Captou? Ou seja, Obrigado, professor. Valeu. se preocupe não que eu vou mostrar daqui a pouco, hoje não, mas quinta-feira eu estou lhe mostrando algumas aplicações. E aí vocês vão entender que, agora eu estou entendendo por quê.
Então, utiliza-se muito em irrigação, né, professor? Utiliza. A irrigação é um cargo-chefe, isso aí não tem como.